Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um vídeo. Dessa vez vai ser um grande update de tudo que eu andei lendo, porque no começo do ano eu tava fazendo direitinho, né? Mostrando as leituras dos meses pra vocês e a TBR do mês seguinte. E aí eu fiquei vários meses aí sem gravar, sem postar e tava tudo meio atrasado. E é esse o objetivo desse vídeo, então. Quero mostrar pra vocês tudo que eu li em março, abril e maio, que são os 3 meses que eu não atualizei. E fazer ali um breve comentário, uma breve resenha de todos esses livros. Teve muito livro bom, muito livro favorito. Acho que eu favoritei mais uns 3 livros, então esse vídeo tem muita indicação boa. Lembrando pra vocês, caso vocês não me sigam nas outras redes sociais, eu sempre posto meu dia a dia no Instagram. De vez em quando eu posto no TikTok, nem tanto, mas no Instagram eu tô sempre lá. Então quando eu sumo aqui no YouTube, eu provavelmente tô postando lá no Instagram, avisando as coisas e tudo mais. E também esse casaco aqui, fui eu que fiz. Meu último projetinho de crochê que está pronto. Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo que eu falei sobre como eu aprendi a fazer crochê sozinha. E se vocês quiserem saber o tutorial específico desse casaco aqui, eu deixei num destaque lá no meu Instagram também. Enfim, vamos lá pro vídeo. Tô olhando aqui no meu Scooby, o último vídeo que eu falei com vocês, eu acho que foram os lidos de fevereiro, e eu parei, e o último livro que eu falei foi O Som do Rugido da Onça, que está lá no último vídeo, então eu vou falar tudo que eu li a partir daí, que tem, eu acho que, uns 12 livros. Então deu uma média de 4 livros por mês, o que é mais ou menos o que eu leio mesmo, o meu ritmo, quando eu tô na média, assim, normalmente. Às vezes eu leio menos, às vezes eu leio mais. O primeiro livro, então, que eu li ainda, eu acho que foi em março, foi Divinos Rivais. Eu gravei um vlog de leitura dele, então não vou falar muito. Esse livro foi um favorito, então, assim, foi uma leitura que eu fiz muito rápido, que eu fiz me apaixonando realmente, e eu recomendo muito pra vocês, caso vocês não conheçam essa história, não saibam do que se trata, eu vou deixar aqui o vlog de leitura dele pra vocês, que aí eu falo bem mais dele. Mas eu dei 5 estrelas e favoritei esse aqui. Em seguida, eu li M.O.N. da Agatha Christie. Eu adoro a cor desse livro. Esse aqui é um livro do Tom e da Tuppence, se eu não me engano. E eles têm bem uma vibe mais de investigação, de guerra, de detetive, de espião. Então, assim, é uma vibe um pouco diferente dos outros livros da Agatha Christie. É o segundo livro do Tom e da Tuppence que eu leio. O primeiro que eu li foi o primeiro lançado deles, que é o Adversário Secreto. Não gostei tanto, achei aquele livro bem chatinho. Foi um dos primeiros livros que a Agatha Christie escreveu. Esse aqui já foi bem melhor. Então, aqui a gente tem toda uma questão de espiões e tem infiltrados de outro país, acho que é da Alemanha, e eles estão em guerra, e enfim, é muito legal, muito divertido. A Tuppence é uma personagem feminina incrível e eu acho até surpreendente ter uma personagem tão incrível assim, tão esperta, tão que se mete nas furadas e sempre consegue sair, porque é um livro muito antigo, né? Isso aqui é da década de 60, de 40, não sei. E é raro a gente achar, da década de 40, é raro a gente achar personagens femininas tão inspiradoras e que a gente se identifique em livros tão antigos, e eu gosto muito da Tuppence aqui. Desde o primeiro lá, o Adversário Secreto, ela é bem mais legal do que o Tommy, eles são um casal, mas aqui a Tuppence tá incrível, e esse é um livro muito divertido da Agatha. Eu dei 3 estrelas pra ele. Em seguida eu fiz uma leitura em e-book, que foi Quebrando o Gelo. Foi um livro que eu fiz pra ser uma leitura conjunta com as minhas primas, e só depois que a gente já estava lendo que eu descobri que é um livro cheio de hot, porque ele tem essa capa fofinha, né? Então, assim, é um livro cheio de cena hot que é não indicado para pessoas menores de 18 anos. E eu estava lendo com uma das minhas primas, tinha 16 anos, eu acho, 15. Em minha defesa, não fui eu que indiquei o livro, foi ela que indicou o livro pra gente ler. E aí eu só fui descobrir depois que tava cheio de cena hot. Então, assim, se vocês não gostam de hot, esse livro não é pra vocês. É um casal que ela é patinadora de gelo, ele é capitão do time de hóquei. E aí acontece lá um problema em uma das pistas de treinamento e eles vão ter que dividir, então. Os patinadores do gelo e os jogadores de hóquei vão ter que dividir a mesma pista de gelo pra treinar. Só que aí tem algumas confusões, no início eles meio que não se bicam, aí eles vão
tendo uma proximidade um pouco forçada e tem bastante química. Assim, é um livro que do início pro meio eu achei incrível. A personagem é muito interessante, ela faz terapia e ela tem várias questões e era uma escrita muito fluida, o casal tinha muita química. Só que do meio pro final, principalmente o final, começou a ficar muito repetitivo e o final, assim, me deu muita raiva. Eu não gostei do final, então eu acabei dando 3 estrelas, porque assim, do início pro meio tava ali umas 4 estrelas, quase 5 pra mim, mas do meio pro final deu uma decaída, então ficou 3 estrelas, talvez merecesse menos, talvez. Mas com certeza é um livro que dá pra ler muito rápido e assim, pra dar uma divertida, dar uma distraída, então. Em seguida eu li As Luzes de Setembro, do Zafon, o último livro da trilogia da Névoa, que é uma trilogia de livros ali meio infanto-juvenil do Zafon, mas que mantém toda essa carga de mistério, carga de suspense, carga assim de até um pouco de medo, mesmo que seja para crianças e jovens, é um livro que ele não subestima o leitor dele. Então, esses 3 livros, o primeiro é O Príncipe da Névoa, o segundo é O Palácio da Meia-Noite e o terceiro é As Luzes de Setembro. São livros individuais do Zafon, só que todos têm essa temática meio infanto-juvenil, então protagonistas ali são crianças, adolescentes. E todos, assim, e você pode escolher só um pra ler, não precisa ler a trilogia inteira. São os primeiros livros ali que o Zafon lançou, então eu quero ainda ler o Zafon em ordem cronológica, e eu comecei pela trilogia da Névoa, pra depois pegar os livros mais famosos dele, né, como A Sombra do Vento, etc. E da trilogia da Névoa, As Luzes de Setembro foi o meu favorito. Aqui, assim, eu sinto que tava no auge o poder deles de ambientar de forma misteriosa, de forma sombria. A ambientação, os personagens, a temática, é tudo muito legal. Aqui a gente vai acompanhar uma família que tem que se mudar ali, porque o pai de família faleceu, não me engano. Se eu não me engano, ele faleceu na guerra, mas eu não tenho certeza. E aí essa família meio que se muda pra essa ilhazinha porque foi onde a mãe deles arranjou um emprego como governanta. Ela arranjou esse emprego como governanta na casa de um cara que antigamente tinha uma fábrica de brinquedos. Então ele mora numa mansão, uma mansão sombria, obscura, cheia de brinquedos e autômatos, meio que robozinhos, sabe, que ele mesmo constrói. E depois que eles se mudam pra ali, começa a acontecer algumas coisas estranhas, até que é encontrada morta uma moça lá que trabalhava como cozinheira nessa mansão. E eles vão, então, tentar descobrir o que aconteceu com ela, vão descobrir que tem muita coisa por trás do passado ali desse cara. Enfim, é incrível, é um livro super curto, mas é de ficar, assim, com medo, ao mesmo tempo de que a gente não quer largar, porque a gente quer saber o que vai acontecer. Esse foi meu favorito da trilogia da Névoa. Eu dei 5 estrelas pra ele. Depois eu li mais um e-book que foi A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Que livro incrível! É um livro de cozy fantasy que tem ali bruxas e tudo no nosso mundo real, só que as bruxas existem, magia existe. E são bruxas assim, bem bruxas do tipo, eu vou fazer uma poção aqui com ervas, vou tomar um chá, vou fazer uma comida que vai fazer a pessoa se sentir melhor, tipo, é algo bem cozy, bem aconchegante mesmo. E essas bruxas não podem viver juntas porque meio que quanto mais bruxas estiverem juntas no mesmo ambiente, elas vão acumulando magia e corre o risco dessa magia entrar ali, sair do controle, e então essas bruxas, como elas não querem que o mundo descubra que elas existam, elas não querem sair do controle para os humanos não perceberem, né? Então elas sempre vivem separadas. E ali a gente vai ver que, apesar de ser uma vivência muito gostosa, assim, delas serem bruxas e fazerem magias, elas acabam sendo bem solitárias, porque elas meio que não podem compartilhar entre si essas coisas que elas fazem. Elas se encontram, tipo, uma vez no ano só pra ver se tá todo mundo bem. Então a nossa protagonista, que é a Mika, ela se sente muito solitária por conta disso. E ela não consegue se conectar com ninguém porque ela não pode falar quem ela realmente é, né? Até que contratam ela pra ser babá de 3 bruxinhas. E essas bruxinhas, assim, elas moram numa mansão com vários humanos e eles sabem quem elas são, então eles sabem que elas fazem magia, só que eles não são bruxos, então eles não conseguem educar elas, não conseguem ensinar as coisas pra elas e nem conseguem ensinar elas a controlar sua magia. E aí eles vão contratar a Mika ali pra ir ser a babá delas.
Então vai ter found family, vai ter romance, vai ter, sabe, tudo de bom. É um livro incrível, que não vai acontecer nada assim muito absurdo que tu vai ficar com medo do que vai acontecer no final. Toda hora tu te sente assim muito acolhido. E foi uma leitura assim que eu amei a estética de bruxas e me deu vontade de ler muito mais livros nessa estética assim de magia. E eu dei 4 estrelas e meia e favoritei. Depois eu li A Estrada dos Refúgios em e-book da Bettina Winkler, que é uma autora nacional que escreve vários livros ali meio que uma pegada de suspense. Eu já li dela Transmorfo também, que tem uma pegada de suspense e fantasia, e A Estrada dos Refúgios é uma pegada só de suspense mesmo, e esse livro tem uma premissa incrível. Primeiro que a ambientação dele é no interior da Bahia, então passa uma ambientação bem brasileira, assim, bem que a gente se identifica. Segundo que vai contar a história de um serial killer que era lá da Inglaterra, ele fugiu da polícia e veio morar aqui no Brasil, então ele mudou a identidade dele, mudou a aparência, mudou tudo. Só que esse serial killer, o que ele fazia? Ele era conhecido como justiceiro porque ele matava pessoas que ele considerava criminosos que faziam crimes horríveis, tipo abusar de mulheres, abusar de crianças, fazer coisas assim pesadas. Ele ia lá e fazia justiça com as próprias mãos dele e matava essas pessoas. E quando ele chega no Brasil, ele adota 3 garotas. Então ele adota 3 garotas que são brasileiras e vai criar elas ali. Ninguém sabe quem ele é de verdade, só elas sabem, né? E meio que essas garotas, elas são criadas de um jeitinho meio diferente, sabe? É uma dinâmica muito interessante das garotas com o pai, que é um pai serial killer, mas ao mesmo tempo a gente fica, será que ele tem empatia? Será que ele não tem empatia? Só que ele gosta das filhas dele, ele cuida delas, ele trata elas bem, sabe? E ali começa a acontecer, então, vários assassinatos nessa cidadezinha no interior da Bahia que eles moram. E aí eles ficam, será que o justiceiro voltou à ativa? Ou será que tem outra pessoa matando essas pessoas? E aí é que vai acontecer toda a história desse livro. É muito interessante, a premissa é incrível e a gente lê, assim, com muita vontade de descobrir. Eu não adivinhei o plot twist, tem um plot twist ali que eu não adivinhei, eu fui pega de surpresa, então gostei muito, eu dei 4 estrelas. E ele tá disponível no Kindle Unlimited. Depois eu li O Herdeiro Perdido, que é o segundo livro da trilogia de Jogos de Herança. Não vou falar muito aqui da sinopse pra vocês, porque, enfim, daria spoiler do primeiro livro, mas aqui a gente vai continuar a acompanhar os nossos personagens que a gente já conhece lá do primeiro livro. E aqui a gente tem uma quantidade absurda de enigmas e suspense e a gente começa a entender muita coisa ali que tá por trás, a gente começa a descobrir muita coisa. Porém, a gente ainda não descobre o principal suspense, o principal mistério dessa trilogia, que é o motivo, né, da nossa protagonista ter herdado o dinheiro todo. Que, pra quem não conhece Jogos de Herança, é uma garota que não tem nenhuma relação com essa família, só que aí o patriarca dessa família morre e deixa toda a herança, os bilhões e bilhões de dinheiro que ele tem pra ela, e ninguém descobre o motivo. Não sabemos, não vamos descobrir isso ainda no segundo livro, mas ainda assim esse livro tem muita coisa, muita descoberta que a gente fica com muita vontade de continuar lendo essa trilogia e descobrir pra onde é que ela vai parar. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse. Em seguida, ainda mantendo essa vibe de bruxas, eu li A Maldição do Ex, que é um livro ali de romance, mas também tem essa estética de bruxa, de magia. E aqui a gente vai acompanhar uma menina que ela termina com o namorado dela, descobre que o cara, tipo, já tava noivo de outra e tava namorando com ela, sabe? E essa menina é bruxa. E então meio que ela, sem querer, né, ela vai e solta uma maldição nele. Muitos anos se passam, essa maldição não atinge ele vive a vida dele, ela vive a vida dela, eles seguem os seus caminhos. Só que acontece ali uma coisa que esse cara ele vai ter que voltar nessa cidadezinha onde eles se conheceram, né? E no momento que ele entra nessa cidadezinha, ele entra ali nas fronteiras da cidade, a maldição acontece. E aí tudo de errado começa a acontecer com ele. E isso acaba gerando várias consequências, mas o foco do livro é o romance, né? Então eles vão ter ali um romance de segunda chance, vão se reconectar. E é um livro muito fofinho, gente, muito fofo, muito bom pra passar o tempo. E eu dei 3 estrelas. Em seguida eu li mais um favorito que se tornou um dos melhores livros desse ano. Eu não quero nem ver como é que eu vou fazer no final do ano um ranking dos melhores, porque eu tô lendo muita coisa boa. Eu li Quarta Asa e esse livro foi tudo que eu precisava. Eu já tinha comentado com vocês que eu tive uns momentos meio ruins esses últimos meses, algumas coisas aconteceram, fora as enchentes no Rio Grande do Sul, coisas na vida pessoal, enfim. E
esse livro, ele teve, assim, um poder de me tirar dessa realidade ruim e me imergir num universo mágico que tinha dragões, que tinha protagonistas incríveis, que tinha enemies to lovers, que quando eu abri esse livro parece que eu esquecia tudo que estava acontecendo aqui e vivia um pouco aqui dentro. E isso me fez muito bem. Eu li esse livro em uma semana e enquanto eu estava lendo eu estava muito feliz. Então essa história se tornou assim uma história muito especial pra mim, não só porque é uma história incrível, mas é uma história que me fez muito bem quando eu precisava. Aqui a gente vai acompanhar a Violet Sorrengail, que ela é uma garota que a vida toda acreditou que ia fazer parte ali da divisão dos escribas da sociedade dela, do reino dela. Os escribas que pra ela fazem um trabalho mais importante de todos, que é manter a história, contar a história, manter vivos os documentos, os livros e tal. Só que o pai dela morre, a mãe dela é general desse reino e a mãe dela simplesmente fala: não, tu não vai mais ser escriba, tu vai ser uma guerreira dessas que monta no, nos dragões e dá teu jeito de sobreviver. As pessoas treinam a vida toda pra sobreviver ao treinamento pra se tornar um cavaleiro de dragão. E ela teve ali um ano pra treinar e vai ter que dar um jeito. E ela é mais fraca que todos, ela é mais baixinha que todos, ninguém dá moral pra ela, sabe? E ainda assim, essa menina ela apanha, mas ela não desiste. E ela segue em frente e ela faz de tudo pra se manter viva. E é incrível ver uma personagem que tem um desenvolvimento tão bom aqui. Enfim, e aí, quando ela vai pra esse treinamento lá, se tornar Cavaleira de Dragões, ela bate o olho no cara que, assim, o pai dele foi morto pela mãe dela. O pai dele era um rebelde lá desse reino. Se rebelou, a mãe dela matou ele e obrigou o filho dele, né, que é esse cara, a ser Cavaleiro de Dragão, porque assim, todo mundo acha que é uma sentença de morte esse treinamento pra ser Cavaleiro de Dragão. Achavam que ele ia morrer, não morreu, se tornou um dos mais fodas, um dos cavaleiros mais fodas e poderosos. E assim, quando ele bate o olho no Violet, ela sente que esse cara quer matar ela. Porque, bom, a mãe dela matou o pai dele, ele quer matar ela, que ele sente que é uma forma de fazer justiça. A própria irmã da Violet fala pra ela ficar bem longe desse cara, que é o Xanden. Só que assim que a Violet bate o olho nele, ela pensa: é o cara mais bonito que eu vi na minha vida. Então assim, vocês já sabem, né? Vai ter enemies to lovers, vai ter muita ação, vai ter dragões, vai ter uma protagonista incrível, que tem um desenvolvimento absurdo. E assim, não se preocupem que não é romantasia pra quem não gosta, tem romance, mas o romance vai começar lá pro meio do livro e é tipo assim, migalhas. A gente tem muita ação, muita fantasia e são capítulos, cada capítulo que passa a gente quer ler o próximo, quer saber o que vai acontecer. E tem plot twist no final, então assim, é uma farofa de fantasia com tudo que a gente gosta e que eu amei, dei 5 estrelas e favoritei. Terminei isso aqui doida pra ter a continuação. Planeta Minotauro, publique as continuações, eu imploro. Estamos chegando ao fim, em seguida eu li Quatro Estações do Stephen King. É o primeiro livro de contos que eu leio dele. Contos novelas, né, porque cada novela aqui tem umas 90 páginas, 100 páginas, então não é bem conto. Aqui o Stephen King se desafiou a escrever coisas fora do terror. Então a gente não vai ter vampiros, a gente não vai ter criaturas sombrias, a gente não vai ter nada muito no terror. Ele realmente tenta escrever histórias de ficção aqui, histórias de drama, e a gente percebe que esse homem consegue escrever tudo que ele quer. Apesar de eu não ter amado todos os contos e todas as novelas aqui, realmente eu não consigo negar que ele escreve muito bem qualquer coisa que ele tente, sabe? Então a gente vai ter aqui 4 novelas que tem uma temática meio assim de estações do ano. A primeira é Primavera Eterna, que vai contar a história de um cara que ele foi preso e ele era inocente. Então assim, ele desde o começo teve esperança que ele ia provar a inocência dele, que ele ia conseguir sair dessa prisão, mas talvez ele não consiga sair tão cedo, talvez ele tenha que ficar ali muito tempo, então a gente vai acompanhar esse cara se virando, lidando com essa vida dele. Aconteceu uma coisa horrível na vida dele, dele ser preso injustamente, mas ele vai acabar dando um jeito ali de manter a cabeça erguida e seguir em frente. E é uma história, assim, incrível, então gostei muito do primeiro conto. Pra mim, ficou em segundo lugar. Em seguida, a gente tem Verão da Corrupção, que ali a gente vai ter um garoto americano que é obcecado no nazismo,
E ele descobre que o vizinho dele é um cara ali, fugitivo de guerra, que era nazista e agora finge que é um velhinho inocente. E coisas vão acontecer. Esse conto eu achei muito maior do que precisava, não gostei tanto dele. Eu sinto que eu tava sugando a minha existência ler ele. Em seguida a gente tem O Tom da Inocência, que vai contar a história de um grupo de garotos que descobre que tem um garoto morto numa cidadezinha lá perto, e aí eles vão fazer toda uma jornada pra ir andando até lá, só pra ver mesmo o garoto morto. E é muito mais sobre a mente daqueles garotos, a vida daqueles garotos, a gente vai entrar realmente nos pensamentos, no íntimo deles e da relação deles, então é um livro muito interessante, mas que eu também achei um pouquinho chato. E por último, a gente tem o Método Respiratório, que é o que se passa no inverno, né? E é o meu favorito, o Inverno no Clube. Esse livro vai contar a história de uma mãe que tá grávida, e naquela época uma mulher que não era casada, que estava grávida, era um absurdo. Mas ainda assim, o médico que conta a história dela aqui, né? Ela sempre foi uma mulher forte, manteve a mente erguida, e essa mulher vai fazer de tudo pra ter o filho dela e fazer esse filho dela vir ao mundo. Até de uma forma um pouco fantástica, talvez. Tem um quezinho fantástico nesse último, que foi meu favorito. E aí eu fiz a média de todos os contos, e pro livro inteiro, 4 estações, eu dei, se eu não me engano, 3 estrelas e meio, 3 estrelas. Em seguida eu li A Aposta Final, que finaliza a trilogia dos Jogos de Herança. Novamente, não vou falar muito, só que a gente vai descobrir o motivo da nossa protagonista ter recebido a herança de bilhões e bilhões de dinheiros daquele senhor que, assim, não era parente dela, não era avô dela, não era nada dela. Ou talvez era, não sei. Enfim, aqui eu acho que finaliza de uma forma bem redondinha, bem fechada a trilogia de Jogos de Herança. Eu me apeguei muito a esses personagens, eu gostei muito dessa trilogia como um todo, e eu quero muito ler outros livros dessa autora, até mesmo nesses universos, né? Nesse universo a gente tem um sequel, né? Que é um livro que se passa depois, mas que são com outros personagens, que é Os Herdeiros Hawthorne, os irmãos Hawthorne, enfim, tô doida pra ler, porque eu já tô sentindo saudade. Não esperava me apegar tanto a todos os personagens, porque lá no primeiro livro eu não era tão apegada a eles, não. Mas aqui quando eu terminei essa trilogia, eu fiquei, caramba, tô sentindo saudade deles, eu adorava eles. Então eu quero muito ler o quarto livro, digamos, né? E pra aposta final eu dei 4 estrelas. Por último, o último livro que eu finalizei, esse eu já finalizei agora esse mês de junho, que foi O Herdeiro Inadequado, ou The Inadequate Heir, que é a continuação ali de A Ponte Entre Reinos e a Rainha Traidora. Pra quem não sabe, A Ponte Entre Reinos é um livro de fantasia que foi lançado aqui ano passado ou ano retrasado, não tenho certeza. Só que lá nos Estados Unidos já tem 5 livros lançados, aqui no Brasil só lançou 2. E nos Estados Unidos já tem 5, e tipo, eu sou apaixonada por essa série de fantasia, pela escrita dessa autora. É uma das poucas autoras que eu consigo ler em inglês, mesmo sendo fantasia, porque normalmente fantasia é muito difícil de ler em inglês. Mas ela escreve de uma forma tão fluida, que é tão fácil de ler, que tem hora que a gente esquece que tá em inglês e lê, querendo saber o que vai acontecer. Ela realmente sabe escrever romances, então assim, A Ponte Entre Reinos e a Rainha Traidora, que já tá lançado aqui no Brasil, vai contar o foco da história de um casal. Então, esse casal, a história deles finaliza nesses 2 livros. Só que assim, continua acontecendo toda uma guerra nesse universo, tem vários plots acontecendo. E a gente começa a acompanhar outro casal, eu até bati na planta, a gente começa a acompanhar outro casal a partir do 3º livro, e a gente, além de conhecer esses novos personagens, a gente também vai conhecer outros lados dessa guerra, outros lados desse universo, e vai ficando cada vez mais interessante, mais complexo. O 3º livro, que é O Herdeiro Inadequado, vai ter bastante coisa ali de segredos e espionagem e assim intrigas de corte, intrigas por trás assim das costas das pessoas, e é muito interessante. Eu amei o casal é muito legal. É claro que assim, não amei tanto quanto a Lara e o Aren, que são do 1º e do 2º livro, porque é impossível amar tanto quanto esses dois, eles são perfeitos. Mas ainda assim, aqui no 3º livro a gente vai acompanhar o Caris, que é irmão da Lara, e a Zara, que é a general do reino ali inimigo. Então, assim, ele é o herdeiro de um reino que é um dos piores de todos, e ela é a general e possível herdeira do outro reino que é completamente inimigo dele. E os dois se apaixonam. Então vocês já imaginam a quantidade de treta que vai acontecer. Enfim, eu terminei esse
doida pra ler o quarto, porque essa autora sabe escrever final. Quem já leu A Ponte Entre Reinos sabe que o final é assim, tipo, meu Deus. Então é a mesma coisa aqui, o final é incrível e dá vontade de já engatar no próximo. Só não peguei ainda o próximo, que é A Guerra Interminável, Endless War, porque eu cansei um pouco de ler inglês, eu quero ler coisas mais fáceis de serem lidas em português, depois eu volto. Mas eu tô doida pra saber o que vai acontecer. E ainda vai ter um quinto livro, que se eu não me engano, o quinto livro vai ser um romance ali da irmã do Aren e todo mundo aparece de novo e, enfim, eu tô doida pra saber o que vai acontecer. Por mim, essa autora pode escrever 10 livros nesse universo que eu vou estar lendo. Enfim, gente, atualizei todas as minhas leituras pra vocês, foi tudo isso que eu li em março, abril e maio. E agora eu vou seguir a minha vida aqui. Eu estou lendo neste momento Promessas Cruéis, que está sendo minha leitura do momento agora de junho. E eu amo a escrita da Rebecca. Mas aí o que eu vou achar dos próximos, eu apareço no próximo vídeo pra vocês de leituras do mês. Espero conseguir manter atualizado agora. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Falei muito, tô até sem fôlego. E é isso. Se gostaram, deem um like e se inscrevam.